Estamos aqui hoje reunidos no primeiro encontro nacional do movimento Nossa Classe, entre uma série de categorias de trabalhadores, como trabalhadores da USP, carteiros, metroviários, petroleiros, professores do ABC de Campinas, da Zona Oeste, de Contagem, em Minas Gerais, metalúrgicos também do ABC, de Campinas, de Minas Gerais, de Contagem, terceirizados, entre outras categorias, para tirar as lições da maior onda de greve dos últimos 20 anos que ocorreu esse ano. Tendo uma das principais greves, a greve de trabalhadores da USP, que durou 116 dias e teve um importante triunfo. Também queremos debater os principais temas nacionais que têm atingido a classe trabalhadora e a população, como a crise da água, que todo dia a gente vê na mídia, o sofrimento da classe trabalhadora e da população nas periferias de São Paulo e de outros estados e o descaso dos governos. Também é importante aqui a gente debater a questão dos ajustes econômicos que já foram anunciados pelo governo e que vão se aprofundar, né, com as questões dos ajustes econômicos e também de demissões que estão por vir. E discutir como se organizar para enfrentar essa situação. Outro tema também que a gente vai debater aqui hoje é a questão da corrupção, como a gente tem visto a Operação Lava Jato e também os escândalos da Petrobras, mostrando a podridão desse regime que só beneficia a democracia dos ricos e as castas ligadas ao PT e o PSDB. E também queremos debater como, a partir das organizações de trabalhadores, organizar a luta contra toda forma de opressão, como o machismo, a homofobia e o racismo. Por isso, a gente quer debater como retomar o caminho, né, das mobilizações de junho, com a independência da classe trabalhadora e da juventude, para enfrentar todos esses problemas e a situação que está colocada na realidade nacional. E que a gente chama que todos os trabalhadores participem vivamente desse debate hoje, seja aqueles que já se organizam e já constroem o movimento nos locais de trabalho, seja os trabalhadores que estão vindo hoje pela primeira vez para conhecer o nosso movimento, para conhecer as ideias que a gente leva adiante, a necessidade dos trabalhadores acreditarem em suas próprias forças, lutarem contra toda forma de opressão e atuarem na luta de classe, solidarizando com toda a luta da classe trabalhadora. Nós que estamos aqui na luta, vamos lutar para não acontecer mais isso. E acabar com o preconceito nordestino, porque São Paulo só está em pé por causa dos nordestinos. Se não fosse os nordestinos, São Paulo não estaria em pé. E as mulheres negras, eu sou negra, e não estico o meu cabelo. Meu cabelo é natural assim. Olha minha cor, acho linda a minha cor. Não preciso ir para a praia para ficar bonita assim. E gostaria de muita gente se sentir orgulhosa, que nem eu sinto. Orgulho de ser nordestina, orgulho de ser negra. Devagarzinho vamos formando as bases locais. E a gente também já entramos em greve ontem. E esperamos o apoio de todos vós também, né? Porque uma luta não é fácil, né? Porque a gente passa muita dificuldade, como todas as categorias. É um trabalho também tem bastante doenças ocupacionais. E a gente vai lutando, né? Infelizmente a gente não pode contar muito com o sindicato que temos, né? Mas nesse trabalho nosso a gente espera ter bastante sucesso. Eu não tinha, na verdade, desde muito nova, eu não tinha muita noção do que era militância, mas sempre tive vontade de participar de alguma coisa que eu pudesse fazer a diferença na vida de alguém, né? Não só na minha. E queria participar de grêmio estudantil, enfim, de várias coisas, mas nunca tive coragem. E esse ano, com essa greve, quando eu fui apresentada ao movimento, eu já falei para algumas pessoas, eu senti como se a vida inteira eu quisesse isso, só não sabia por onde começar. Então, com esse grupo, com essas pessoas
que estão do meu lado o tempo todo, me apoiando e me ajudando a fazer enxergar tudo isso, me fazendo enxergar que a gente não pode estar submisso aos burocratas o tempo todo, é que eu consigo perceber que a vida faz sentido para alguma coisa. E eu consigo entender o que é um pouco da militância. Vou precisar procurar um outro emprego para me conseguir sustentar minhas filhas. E é revoltante isso. É realmente revoltante isso. São 30 mil professores que vão estar desempregados, que não vai ter como pagar uma luz, que não vai ter como pagar uma água, que não vai ter condições de fazer nada, pessoal. Um Natal está chegando, inclusive aniversário da minha filha. Não tenho o que dar, o que eu vou dar? Eu preciso guardar o dinheiro que eu vou receber agora, porque até eu conseguir arrumar um outro emprego. Então, eu gostaria de pedir a vocês, e eu sei que o movimento Nossa Classe, ele une os trabalhadores, que também, assim como eu passo, como nós professores passamos por esse problema, outros trabalhadores aqui também, com esses contratos de 1 ano, contrato de 2. Então, quer dizer, chega a categoria O, chega agora no final do ano, todo mundo fica extremamente triste. A gente tem que se unir para acabar com a terceirização. Quando eu falo para meus colegas, vamos acabar com a terceirização, vamos lutar junto para acabar com a terceirização, eles gritam, ai, eu não vou ficar desempregado, ai, porque eu vou ficar sem ter o que comer, ai, não sei o quê. E não é assim. Para acabar com a terceirização, a gente está abrindo uma porta para a gente ser efetivado, ter o salário digno, ter um salário igual a todos, como todos. O camarada dentro do metrô, teoricamente uma empresa pública, de uso coletivo, e não conseguir sequer ter o direito dele estar lá com o companheiro dele, ter o direito de ter a relação dele, fica complicado. E só a gente que sabe muito bem como que a gente consegue manter isso. A mesma coisa com relação ao machismo, a mesma coisa com relação ao racismo. Se nós não nos unirmos, não vai ser nenhum patrão, não vai ser nenhum governo que vai conseguir combater isso ou vai dar garantindo esse direito para a gente. E quero agradecer nossos amigos, que foi os nossos garis, né, que deu todo esse impulso para isso estar acontecendo hoje. Eles foram que não teve a oportunidade de estar aqui. Nós estamos tendo essa oportunidade de estar aqui presente e vendo todo esse movimento. Torço que nenhum de nós dispersamos, pegamos na mão do outro e unidos, lutando em favor daqueles menos prevalecidos. Se especula que entre 1% e 5% de 60 bilhões de reais foram desviados. Dinheiro esse que podia ser usado para fazer obras para não faltar água. Nada disso foi dito nesse ato da CUT, que fala em reforma política e quer fazer uma reforma política, um plebiscito, sim ou não, para que esse parlamento, cheio de empresários, cheio de gente financiado por empresários, que se fala que tem mais de 40 desses deputados envolvidos no esquema da Petrobras, que esse parlamento decida o que tenha que mudar nesse regime político do país. Nós não confiamos que esse parlamento podre, cheio de empresários e corruptos financiados por empresários, possa fazer isso. Por isso, uma das coisas que achamos que temos que debater aqui é uma proposta que, se fosse séria para os trabalhadores votar, era uma coisa muito simples, que nenhum político, nenhum deputado, nenhum juiz, nenhum alto cargo indicado da Petrobras ganhasse mais do que um professor. E que nenhum professor ganhe menos do que a Constituição exige, que é R$ 3.097. Aí começam os absurdos, né, desse mundo que a gente vive, essas loucuras. Porque eu paguei, ou eu pago até hoje, em 16 mil litros d'água potável para jogar no chão, por conta de uma lei municipal, R$ 75,00, que o Nossa Classe e qualquer outro tipo de movimento ou iniciativa que seja para combater a desigualdade, o preconceito, seja ele qual for, homofóbico, racial, de região, esse absurdo que aconteceu depois das eleições aí, nego falando contra nordestino, e nordestino atacando, falando contra quem é do Sudeste, um verdadeiro absurdo. Porque essa nação só vai se fazer forte
pela mão dos trabalhadores, pela mão dos nordestinos, pelas mãos de quem está no Sudeste. É necessário levantar, entendeu? Com muita força, gente, a estatização imediata. Tem que sair às ruas, tem que lutar por isso. A estatização de todas as fontes de água mineral que foram compradas e continuam sendo exploradas pelo setor privado. A situação que a gente vive, quer dizer, no país, de contágio de lençol freático, né, de consumo de água, 70% pelo agronegócio. 70%. O que o agronegócio exportou, segundo dados também de companheiros, de água, na forma de carne e de outros produtos, no ano passado daria para manter a população abastecer a população de São Paulo de água por quase 100 anos. Então, 70% da água consumida tem ido para o setor do agronegócio. 22% vai pela indústria. E para as casas, para a residência, apenas 8% no gás de água, segundo o dado que esses companheiros falam. Acho que a gente pode começar também a pensar, se podemos conduzir um caminhão com 16 mil litros de água para atender as necessidades do povo, podemos também, os trabalhadores, controlar todo o sistema de abastecimento de água. Todos os serviços públicos, como o transporte, como os hospitais, como as escolas, como a universidade, e colocar cada um deles a serviço dos interesses dos trabalhadores, a serviço do interesse do povo, e não dos lucros dos capitalistas. Eu queria chamar todos os trabalhadores a tomarem aqui profundamente a construção do movimento Nossa Classe em cada local de trabalho, utilizando o manifesto desse movimento como uma ferramenta para explicar para mais trabalhadores a importância que tem construir essa alternativa que a gente está levando adiante e que mais trabalhadores possam participar junto com a gente. O que eu vejo mais positivo, primeiro, é a união dos trabalhadores, independentemente do nível ou de ocupação que cada um tenha, né? Seja do bandejão da USP, no meu caso motorista de caminhão, professor universitário, professor de base. Importante para mostrar que todos nós juntos, nós temos muita força e podemos fazer muito mais. Sou diretor sindical do Sindicato dos Metroviários, um sindicato combativo, guerreiro. Aprendi muito aqui hoje. Muitos princípios defendidos aqui vão ser muito úteis, tanto na nossa luta, do nosso sindicato, como de muitos outros e de todos os trabalhadores. Acredito que deve se buscar na base, entre os trabalhadores, ouvindo os trabalhadores, vendo seus depoimentos, preparando a base, conscientizando. Dessa forma, nós vamos fazer uma luta mais consistente. Esse movimento que está crescendo, e desejo que continue crescendo, ganhe muitos espaços que precisam ser tomados pelo trabalhador.